Iniciando aqui mais o TED Talk, aqui quem fala é o Semag, e a pedido de alguns inscritos que gostariam e já pedem há bastante tempo de um podcast tratando sobre protestantismo e mais especificamente sobre o adventismo, que é uma das suas ramificações muito forte aqui no Brasil. Trouxemos o Sr. William Mitre, que recentemente se converteu ao catolicismo e à tradição, que vem do adventismo, para primeiramente fazer uma exposição da sua vida, da sua conversão, como foi a sua trajetória até encontrar a Igreja Católica e como foi essa trajetória até encontrar a tradição. Então, Sr. William, pode se apresentar, por favor? Uma boa tarde. O meu nome é William Mitre. Eu converti-me ao catolicismo, de certo modo, tardiamente, né, aos 21 anos de idade. E tudo começou por volta do ano de 2018. Eu era adventista ainda, estava na faculdade, estava na faculdade de Direito. E como era ano de eleição, né, tinha no meio liberal conservador, você tinha muitos vídeos, artigos de internet tratando sobre questões de política, envolvendo política. Eu acabei, por isso, conhecendo alguns conservadores, como o Olavo de Carvalho e o Padre Paulo Ricardo, e acabei mantendo contato com essas pessoas e me tornei, inclusive, um aluno do senhor Olavo de Carvalho, no seminário de filosofia. Por aí eu conheci também o Padre Paulo Ricardo e acabei acompanhando seus vídeos no YouTube. E foi aí que eu comecei a despertar para o catolicismo. Embora hoje eu já sei que se trata de um catolicismo com alguns problemas, né, dessas pessoas, mas foi aí que eu comecei a ter contato primeiro com a doutrina católica. Então, conversando com outras pessoas que eram alunos dessas pessoas também, do Olavo de Carvalho, do Padre Paulo Ricardo, eu comecei a ver um catolicismo diferente daquilo que sempre me foi ensinado. Como sempre me ensinaram que o católico era um adorador de imagens, que era o papado era a besta, e a igreja católica era a Babilônia, que era errado invocar mortos e santos, etc. Essas coisas que os protestantes geralmente vituperam contra a igreja católica. E eu comecei a perceber que não era nada disso. Na verdade, o catolicismo é muito mais profundo, tem uma teologia muito profunda. E eu comecei principalmente a ter contato com as obras da patrística, com aqueles volumes que são lançados pela editora Paulus, da patrística, e eu comecei a lendo aquele volume 1, que é dos Padres Apostólicos, e ali eu percebi que, na verdade, o cristianismo ele começou católico, né? Lá eu tive contato com as cartas de São Clemente Romano, foi discípulo de São Paulo, que também sucedeu São Pedro na, no, no, na sucessão ali, apostólica, né, como Papa. Também o Santo Inácio de Antioquia, muitas cartas dele há naquele volume da Patrística. Santo Inácio que foi discípulo de São João. E lá eu também encontrei a primeira vez onde o termo Igreja Católica foi utilizado de forma expressa assim, numa carta, que foi numa carta de Santo Inácio aos Esmirniotas, que ele diz o seguinte, aqui eu peço licença para ler a passagem dele. Ele diz assim, no número 8 dessa carta, segui todos os bispos, segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Então, com leituras como essa, eu comecei a perceber que, na verdade, a igreja não se trata não se tratava de seguir somente escritura, né? A igreja tinha uma hierarquia. Então, isso me foi convencendo. Eu fui me tornando católico aos poucos, né?
Então entrou o ano de 2019, e aí é quando eu comecei a contrastar as doutrinas do Adventismo com a doutrina da Igreja Católica. E eu percebi que a doutrina católica era imensamente superior em tudo, né, em todas as questões. E ali eu comecei a ter contato também com alguns apologetas católicos, e isso me foi convencendo cada vez mais. Também passei a aplicar o ensinamento da Igreja Católica, o que eu aprendia nos catecismos, à leitura da Bíblia. E foi aí que eu comecei a entender verdadeiramente a Sagrada Escritura, né? Coisas que eu não compreendia quando eu era protestante e que ficaram muito claras quando me tornei católico. Tudo fica muito claro, né, na Sagrada Escritura quando se torna católico, quando se analisa a Escritura com base na doutrina ensinada pela Igreja. Então foi aí que me veio a decisão da conversão, né? De fato eu decidi por me converter e buscar o batismo. E aí eu tive uma conversa com o meu pai até hoje é protestante, é adventista, e ele me disse que seria muito fácil na Igreja Católica, porque, segundo ele, tudo é muito fácil nela, né? E, infelizmente, hoje nós temos um mau exemplo dos modernistas nas paróquias, nas dioceses, e as pessoas que se vestem mal, né, que não seguem exatamente a doutrina da Igreja. Então, muitos protestantes acham que a Igreja Católica é isso, né? E, obviamente, que não é. Na verdade, é muito mais difícil ser católico num certo sentido do que ser protestante. Só que nós temos a facilidade de ter a graça, né? Coisa que muitos protestantes, todos os protestantes, digamos, não têm. Eles não têm os sacramentos que nós temos. Pois bem, então eu tomei a decisão de ser batizado, busquei a paróquia de minha cidade e contei tudo isso e pedi, solicitei o batismo. Passei por uma pequena formação, então fui batizado no dia de Santo Inácio de Loyola, dia 31 de julho de 2019. E aí me veio também uma segunda graça, que eu já tinha recebido essa primeira graça da conversão, e me veio uma segunda graça que, digamos, que foi uma segunda conversão, uma conversão agora à tradição. Desde o início, eu comecei a estudar e encontrei, por acaso, alguns conteúdos tradicionais, inclusive no YouTube, e encontrei também um catecismo, um curso de catecismo, num site da Fraternidade São Pio X, eu não lembro bem, indicava um curso de catecismo no YouTube. Eu acabei encontrando esse curso, era em francês e tinha as legendas. Eu reuni todas essas legendas e imprimi e levei para a paróquia para estudar lá com alguns amigos. E um dia eu me lembro que eu fiquei escandalizado quando um frei modernista, um padre também frei, ele entrou no ambiente de estudos, onde nós estávamos fazendo aqueles estudos, e ele disse que, quando nós tratávamos sobre Lutero, ele disse que Lutero estava correto, na verdade, ele tinha sido mal entendido, mas que em essência estava tudo correto. Então eu fiquei bastante escandalizado, eu olhava para os meus amigos, eles me olhavam também, e nós ficamos atônitos com aquilo. E então eu pensei, bom, mas se Lutero está correto, qual o sentido de eu ter deixado o protestantismo, né? Então é óbvio que aquilo não estava certo. Isso me fez me ligar mais com a tradição, né? Porque contrastando as doutrinas, o ensinamento da tradição com esses ensinamentos modernistas, eu comecei a perceber que havia muitos erros. Então, através de alguns amigos também que eu fui conhecendo, eu conheci também o professor Carlos Nogueira e me tornei aluno dele. Daí eu também conheci o Mosteiro da Santa Cruz. Comecei a acompanhar o mosteiro pelo YouTube, também pelo site. Lia muita coisa, lia a história do mosteiro, tudo o que aconteceu, aquelas questões em 2012, 2013, né, da aproximação da fraternidade com Roma, e também Dom Williamson. Eu fiquei por dentro de tudo isso. Então eu decidi seguir o Mosteiro da Santa Cruz mesmo. E ali eu assisti os catecismos, as aulas de catecismo, as memórias do mosteiro, também estudei sobre o sede vacantismo. E daí eu também conheci o professor Carlos Bezerra, do Apostolado Glória de Maria, assisti as aulas dele praticamente todas de história, também o TED Talk.
conheci por meio disso. E, bom, foi quando eu tomei a decisão de seguir realmente a tradição, mas me faltava dar um passo ainda, porque apesar de conhecer tudo isso, eu continuava frequentando os meios modernistas, né? E até que no ano passado eu tive a graça de poder visitar o mosteiro com o meu compadre, também com um amigo, e lá nós vimos coisas extraordinárias no Mosteiro da Santa Cruz. Tudo aquilo que nós lemos, às vezes, na vida dos santos, nós vimos lá, na prática. E aquilo me surpreendeu, eu participei a primeira vez da missa tridentina aí no Mosteiro da Santa Cruz, e foi ali que eu tomei a decisão de realmente não voltar mais para a Igreja Conciliar de modo algum, não pisar mais lá. E, enfim, foi isso aí. Eu acabei agora tomando a decisão de me tornar um católico tradicional, que de certo modo, é uma redundância, né? Na verdade, é o que os católicos sempre foram, né? E, bom, é isso, seu Semag. Essa é a história breve de minha conversão. E agora nós podemos passar a tratar o, o Adventismo, a história também do Adventismo, uma breve história do Adventismo e depois as suas doutrinas principais. Uma coisa interessante a ser apontada é que o senhor tinha 21 anos e ainda não tinha sido batizado. Isso. Tive um amigo que ainda era protestante, uma desigrejada, não frequentava nenhum lugar, creio, mas que ela tinha o desejo de batizar o filho somente quando chegasse à idade de 33 anos. Quando eu me lembro que ele me disse isso, ele tinha uns 19 anos, ele se converteu ao catolicismo, à tradição, e, bem, achei engraçado que ele não era batizado pelo simples fato da mãe dele desejarem batizá-lo na idade de Cristo. Então, De Cristo. para dizer, seria a maturidade final do homem, por assim dizer. No meio protestante eles têm isso de seguir o exemplo de Cristo, né? Ele foi batizado adulto, então os protestantes também querem ser batizados adultos, como se eles dizem que precisam professar a fé. Mas isso é falso, né? Nós sabemos que, na verdade, Cristo, por ser Deus, ele não necessitava do batismo, como nós, e aquele batismo de João também era figurativo, né, de São João Batista. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é batizado ali, principalmente para santificar aquelas águas, né, para que nós depois fôssemos batizados. E instituindo o batismo, né, o batismo verdadeiro, o nosso batismo. É interessante que na igreja adventista, na seita adventista, né, eles batizam algumas crianças, mas a partir da idade da razão. Aqui no manual deles, da Igreja Adventista, eles dizem o seguinte sobre a questão do batismo. Embora não haja nenhuma idade determinada para o batismo, recomenda-se que as crianças muito novas que expressem o desejo de ser batizadas sejam encorajadas e incluídas no programa de instrução que possa levar ao batismo. Então perceba que são crianças que já podem expressar esse desejo. Então eles não batizam criancinhas de colo, recém-nascidos, né? Eles também, isso muito por negar talvez a doutrina do pecado original, eles não compreendem perfeitamente isso, né? Mas é complicado. Algumas seitas protestantes batizam a pessoa já quando ela é adulta realmente, outras batizam mais novas, isso é uma confusão realmente. Perfeito. E só queria dizer isso porque realmente, como você disse, é uma confusão, evidentemente, porque cada um vai querer batizar ao bel prazer e a pessoa, apesar de ser uma criança, pode morrer. Ir pro limbo, não ser batizado é uma grande tristeza. Exatamente. Portanto, o senhor poderia dar continuidade agora à exposição doutrinal que o senhor havia proposto? Vamos lá. Então, eu vou iniciar por um breve histórico do Adventismo, como surgiu, e depois tratar de alguns pontos centrais. Os Adventistas eles se baseiam muito na senhora Ellen White, que para eles é uma profetisa e é inspirada por Deus, né? Porém, o Adventismo ele não começa com ela. Ele começa um pouquinho antes com o senhor Guilherme Miller, que era um fazendeiro, ele não praticava religião alguma e também não era um homem muito instruído. Ele nasceu em 1782, nos Estados Unidos, e aos 34 anos de idade,
Então já uma pessoa já bem, numa idade bastante considerável, né? Começou a instrução cedo. Ele foi convertido numa religião revivificadora e se fez batista. Depois de um estudo ardente da Bíblia, ele se qualificou como um pregador e ele passou a ensinar as profecias bíblicas. E isso é, inclusive, uma característica do Adventismo. Eles se baseiam, se pautam muito nas profecias bíblicas. E esse senhor, o Guilherme Miller, também pode ser chamado de William Miller, ele aliava o livro de Daniel ao livro do Apocalipse. Foi então que ele chegou à conclusão, que é uma conclusão meio que geral dos protestantes, de que o papado era o anticristo. E ele concluiu também, com base em Daniel 8,14, que haveria uma purificação do santuário, conforme está dito lá nessa passagem de Daniel, após 2.300 tardes e manhãs, e ele concluiu que essa purificação se referia à segunda volta de Cristo, e que esta volta se daria, segundo os cálculos dele, em 21 de março de 1843. Então, ele, fundado nessas convicções, ele começou, a partir de 1818, a pregar por todos os Estados Unidos e também pelo mundo, né, onde ele pudesse alcançar esse fim do mundo breve, né, que iria acontecer em 21 de março de 1843. Ele fundou também um jornal por onde ele propagava essas suas crenças, chamado Os Sinais dos Tempos. Então, nesse meio tempo, enquanto ele ensinava essas suas doutrinas, ele rompeu com os batistas e passou a ser conhecido, juntamente com os seus seguidores, como milleritas. Enfim, chegado o dia esperado, o dia 21 de março de 1843, nada aconteceu. Né? Como nós sabemos, Cristo não voltou. Então, o Miller recalculou e descobriu que ele tinha errado o ano. Na verdade, a volta de Cristo daria em 1844, no dia 21 de março. Mas isso também falhou, essa data também falhou. Chegou a data e nada aconteceu. E ele mudou essa data novamente para o dia 22 de outubro de 1844. Mas o fracasso dessa última data o arruinou e ele teve que reconhecer que sabia que Cristo não voltaria, não sabia a data de que Cristo voltaria, mas ele defendia ainda, com veemência, que isso se daria logo. Então, em 1845, já no ano seguinte, o Guilherme Miller, juntamente com seus seguidores, se reuniram em conferência e redigiram sua declaração de fé. E a declaração de fé continha o seguinte: eles declaravam crer na vinda iminente de Cristo, na crença só na Bíblia, né, na ruína do papado, que para eles é o anticristo, e no reinado milenário de Cristo na Terra, que é o milenarismo, né, que nós conhecemos. Inclusive, eu acho que aqui no Trade Talk tem um podcast sobre milenarismo. Então, nesta conferência, eles excluíram os observantes do sábado. Já tinham alguns mileritas que seguiam o sábado, e nós veremos já por que eles faziam isso. Mas o Guilherme Miller, ele não via nada de errado na guarda do domingo, né? Os adventistas do sétimo dia, eles guardam e dizem que o sábado é o dia do Senhor. É uma judaização deles, né? Então, o Guilherme Miller, ele morre em 20 de dezembro de 1849, e segundo o que dizem os adventistas do sétimo dia, o Guilherme Miller esteve sobre um logro satânico, pela observância do domingo. Essa seita do Guilherme Miller não podia resistir àqueles fracassos das previsões que fizeram, né? E gradualmente ela começou a perder seus adeptos. Foi então que, para justificar aquelas previsões, surgiu um tal de Iran Edson, que fez uma descoberta muito notável, segundo eles. Ele disse o seguinte: os cálculos de Miller eram exatos, porém o Miller não havia compreendido a natureza da segunda vinda de Cristo. Na verdade, não se tratava de uma vinda à Terra. Segundo o Iran Edson, ele tinha recebido uma revelação e ele viu que Cristo, naquele dia, havia entrado no santuário celeste para ser purificado, para purificar esse santuário. E para confirmar essa sua descoberta,
ele buscou um texto bíblico e achou lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos de 1 a 2, o seguinte: nós temos um sumo sacerdote nos céus, o ministro do santuário. Esse ministro é Cristo. Então, o Irã Edson diz, olha, em 1844, no dia 22 de outubro, o que aconteceu foi que nosso sumo sacerdote, Cristo, entrou no santuário celeste para purificá-lo. Nós veremos essa questão do santuário mais detidamente, em que consiste essa purificação, mas mais à frente. Em 1884, a senhora Ellen White, que é a fundadora, digamos, do Adventismo do sétimo dia, ela confirmou essa doutrina de Irã Edson, de que o juízo se está passando agora num santuário superior que se encontra no céu. E como ela escrevia em 84, já se tinha passado 40 anos daquela suposta entrada de Cristo no santuário celeste, então ela dizia, olha, 40 anos esse trabalho vem se processando. Em breve, e ninguém sabe quando, ele passará ao caso dos viventes, quer dizer, ele passaria a julgar os viventes, estava julgando por enquanto os mortos. Ao final desse exame dos livros, Cristo voltará à Terra para executar o juízo em conformidade. Isso é a doutrina dos adventistas, que é chamada de juízo investigativo, que nós veremos também mais à frente. Pois bem, mas a senhora Ellen White, ela entra na história a partir de 1842, quando ela ainda se chamava Ellen Harmon, era seu nome de solteira. Ela não recebeu nenhuma educação escolar, a não ser por poucas semanas, quando ela, por conta de um incidente, ela foi apedrejada ela recebeu uma pedrada, na verdade, de uma amiga, de uma outra criança, e acabou fraturando o nariz, e por conta disso ela teve muitas complicações, e isso causou a ela alguns ataques epilépticos futuramente, né, iria causar a ela. Pois bem, então ela era uma mulher analfabeta e ela foi convertida num comício adventista dirigido pelos Milleritas. E imediatamente ela começa a ter os sonhos, que, segundo ela, eram divinamente inspirados. Esses sonhos, ao que tudo indica, deviam-se a acessos de languidez e epilepsia, por conta daquele fato que tinha acontecido com ela, de ter recebido a pedrada. E a própria Ellen White admitia isso, que ela sofria esses ataques de epilepsia desde a meninice, desde criança, desde aqueles fatos que aconteceram com ela. Precisamente, as pretensas profecias dela vinham sempre após os desmaios que ela tinha por conta desses ataques. Em 1846, ela se casou com o elder James White, que em português geralmente se encontra como Tiago White, e ganhou muito prestígio no movimento adventista. Ela aceitou a doutrina do Irã Edson e até confirmou e fez acréscimos próprios a essa doutrina do santuário. E esses acréscimos eram oriundos das profecias que ela recebia, segundo ela. Nessa época, ela diz ter recebido um sonho no qual Jesus, no céu, lhe mostrava as tábuas da lei com o mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado. E isso aqui é uma passagem lá dos Dez Mandamentos. Né? Foi esta tal visão que causou um rompimento com os seguidores de Guilherme Miller. Então, esses sabatistas que seguiam a Ellen White, eles foram expulsos pelos milleritas por conta disso, por conta dessa guarda do sábado. Então, em 1860, eles, no Michigan, eles, sob a chefia ali de Joseph Bates e também do Elder James, que é o Tiago White, e da senhora Ellen White, foi formada a denominação adventista do sétimo dia. Então, é uma seita nova, não tem nem 200 anos. E a senhora Ellen White, ela morre em 1915, e muito embora ela fosse uma mulher de pouca educação, seus escritos e profecias são tomados pelos adventistas do sétimo dia como sendo inspirados e infalíveis. E eles são colocados no mesmo nível da Sagrada Escritura, embora eles não queiram admitir isso externamente. Né? Para um adventista, a única interpretação autêntica da Escritura são os testemunhos da Ellen White. E ela própria dedica
boa parte de seus testemunhos, de um de seus testemunhos, para poder defender essa sua inspiração divina. Pois bem, então esse é o breve histórico do Adventismo, como ele surgiu, né? E agora nós poderemos passar para as suas principais doutrinas, aprofundando um pouquinho. Eu vou me abster de falar aqui, senhor Semag, do sábado, por ser um assunto um pouco mais longo. Então, se possível, nós poderemos marcar um novo podcast para poder tratar somente deste assunto, do sábado. E eu vou tratar aqui hoje, principalmente da doutrina do santuário e também mostrar por que são falsas as convicções de que a Ellen White era inspirada e também era infalível. Uma coisa a se notar, gostaria de pontuar logo de início, é que todas essas interpretações materialistas, que são verdadeiramente carnais, como nós podemos ver, de Cristo, após a sua subida aos céus, ele ficou quase 1800 anos apenas vendo e revendo os atos das pessoas que tinham morrido, por exemplo, no tempo dos patriarcas, se é isso que bem entendi. Ver as ações da humanidade até esse ponto, né? Então ele entra, no caso, ele passa a julgar os vivos, é isso? Isso é mais ou menos assim. Ele, segundo o que Ellen White diz, ele sobe, né, aos céus, na ascensão, e ele fica no compartimento do santuário celeste, na parte onde se costumava chamar de santo. Né? Ali ele fica ministrando durante esses 1844 anos. Depois, no ano de 1844, ele entra no santuário, no Santo dos Santos. E ali dentro ele entra para poder fazer a purificação. Né? A purificação são purificação de pecados. Então ele passa a examinar livros onde se tem os detalhes de todas as pessoas que já passaram pelo mundo. Né? Então ele vai analisando livro por livro e vida por vida para poder saber quais são as pessoas que mereceram, que se arrependeram de seus pecados, que mereceram a purificação de seus pecados, a expiação. O que ele estava fazendo nesses 1800 anos? Ele ficava como que ministrando ali, eles dizem o seguinte, na antiga aliança se tinha os sacerdotes, eles poderiam entrar, né, nos santos para poder ministrar ali, acender velas, etc. Então, Cristo ele ficou durante esse período como que fazendo isso nesse santuário. É uma interpretação bastante boba, né? E somente em 1844 é que ele entra no santuário, no Santo dos Santos. Né? É basicamente isso que eles tratam. Agora que o senhor me corrigiu, mas bem estranho, né? Mas gostaria só de concluir que se nós pegarmos o nome do homem que sugeriu essa ideia, Iran Edson, já podemos perceber a origem de toda essa espiritualidade, de como eles chegaram, afinal, nessa interpretação, como toda a espiritualidade, não só dos adventistas, mas de todos esses protestantes, decorre uma mesma fonte, que é a negação da igreja, a adesão à sinagoga. Isso porque, quando se nega a igreja, desconsidera-se 1500 anos, como no caso de Lutero. Agora, no caso dos adventistas, ainda mais grave, 1800 anos. Porque cresce, Deus estava aguardando chegar uma pessoa digna de receber essa revelação e que uma verdade necessária para a salvação, ela só foi revelada 1800, 1500 anos depois das pessoas. Os protestantes no geral foi com Lutero. Então, Nosso Senhor revelou a ele um meio de salvação, como a sua escritura e todos os demais, 1800, 1500 anos depois, no caso dele, da sua subida aos céus. Ou seja, é uma desconsideração com todo o período que antecede essa suposta revelação, como se somente agora Deus tivesse dado às pessoas um meio para se redimirem, o que é um tanto cruel, se nós formos colocar na prática. É exatamente isso. Quando nós tratarmos do sábado, nós veremos que para os adventistas a guarda do sábado é o selo de Deus, enquanto que a guarda do domingo é a marca da besta. Então a pergunta que se faz aos adventistas é: durante 1800 anos, praticamente todas as pessoas se condenaram porque eram marcados pela besta por guardar o domingo, né, por ter o dia do Senhor como domingo. Tem uma pergunta difícil para eles responderem, às vezes eles não querem admitir isso,
né? Mas é uma consequência dos seus argumentos, da sua doutrina. Justamente. Bem, quero dizer aqui, para não me alongar muito, para permitir com que o senhor faça a sua exposição, é a questão da fonte, novamente, para poder finalizar. Que a fonte de onde decorre tudo isso é porque, justamente, eles desconsiderando todos esses 1800 anos, eles têm que aderir a alguma coisa na prática, ou seja, eles têm que ter alguma tradição, algum costume. Porque os protestantes eles têm muito isso de ficar só na letra, e eles não conseguem captar o espírito. Então, eles ficam só na letra, na letra, na letra, e a letra é um tanto cansativa à nossa natureza decaída. Portanto, eles precisam recorrer sempre a alguma tradição para conseguirem fazer algo mais real e mais conforme a natureza. O ser, ele não é dado à letra, mas a letra é dada ao ser, ou seja, a lei ela vem para a salvação da alma. Não, entende o que quer dizer? A lei ela só existe para a salvação daquilo que já existe, que é o homem. Então, ela ganha a sua razão de existir no homem, e não o homem que ganha a sua razão de existir na lei. Quando eles fazem esse tipo de concepção, acaba que a realidade fica cada vez mais incognoscível, porque eles acabam vivendo numa letra que é imaginária, que não existe na realidade, e que agora surgiu, que caiu do céu, e agora nós temos que adequar toda a nossa vida a essa palavra que caiu do céu. Então acaba que vive uma vida irreal, imaginária, porque não é como a Igreja Católica que nós temos a revelação, que teve a queda, a revelação, que tudo natural, que vai se desenvolvendo. É um crescimento orgânico, que primeiro vem os patriarcas, depois vem o templo com a lei de Moisés, depois vem a consumação de tudo isso, que é a vinda do Messias, e o que desejo concluir é que podemos ver que, numa negação da igreja, eles acabam adotando a sinagoga, e eles acabam adotando o mesmo espírito interpretativo, por exemplo, dos fariseus. Que seria o quê? Como diz Santo Estevão, ele diz que os seus corações não são incircuncisos, porque eles só guardavam justamente as questões materiais, certos alimentos, isso e aquilo, e não o espírito da lei, que é o que mais importa. É isso que Nosso Senhor condena justamente eles por isso. E como podemos pegar Santo Agostinho e todos os demais padres da igreja, eles veem na figura de Isaac e de Ismael uma dualidade, que é a seguinte: o Isaac, ele é o filho que nasceu da estéril, portanto, de uma mulher que ela não poderia dar à luz. Assim, o Isaac ele é o filho da graça, que é um milagre de Deus. E enquanto que Ismael ele é o filho da carne, porque ele nasceu de uma escrava. Ele se orgulha de ser filho da carne, e se orgulhando de ser filho da carne, ele não pode ser filho do Espírito. E sendo filho da carne, portanto, arrogando-se sempre o privilégio de ser filho de Abraão, antes de seguir em primeiro lugar o Espírito de Abraão, que é o Espírito da fé, ele acaba destoando daquilo que Deus desejou, e por isso que a geração dele é negada, e dela não vai nascer o Messias, mas sim da geração de Isaac. Então vemos que nisso, os padres da igreja prefiguraram sempre a igreja católica, que é Isaac, que nasce do Espírito, só gera ao Espírito, as verdades espirituais. Então, todas as interpretações dos padres da igreja são sempre em três sentidos. Elas são divididas em moral, anagógica, que é o sentido espiritual, propriamente dito, por excelência, e o espírito prefigurativo. É o que nós tratamos agora nesse caso dos adventistas, que ela tentou prefigurar uma coisa, mas no fundo é outra, porque ela desconsiderou todo o magistério anterior. Quer dizer que esses três sentidos, mesmo moral, tanto material sim, ele ainda assim ele tenta adequar a natureza ao espírito. Portanto, se os meios que a interpretação moral usa não são muito espirituais, os fins que ela pretende atingir são sempre espirituais. Não é uma riqueza na terra, não é nada do tipo, que é o que buscam os islâmicos, que é o que buscavam, por exemplo, aqueles cristãos gnósticos, que eram os seguidores de São Tiago, por assim dizer, os que evidentemente que eles não seguiam São Tiago em Jerusalém, mas que foram todos condenados justamente porque eles queriam impor, como nós vemos em Gálatas, a observância da lei antiga, que é morta. Nesse tempo era uma lei em transição, mas que posteriormente foi definida pela igreja como uma lei morta. Eles queriam impô-la aos cristãos, então eles deveriam seguir tanto a nova lei, tanto a antiga. Somente para dizer que eles eram os verdadeiros cristãos, para se arrogarem, porque eles eram, de fato, tanto em sangue, né? Eles queriam impor aos outros uma superioridade agora no espírito também, justamente por serem segundo sangue, supostamente. E dessa influência decorre todo o gnosticismo, todas as más interpretações que nós vemos até hoje, que são materialistas em última análise. Eles viram que Nosso Senhor não era o Messias, uma vez que, quando ele veio, e se ele se arrogava o Messias e ele veio,
Por que Israel não se tornou o maior reino na Terra? Por que ele não superou o Império Romano? Por que ele não começou a governar o Império Romano, por exemplo? Por que não houve um poderio visível e material quando o Messias veio, se ele se dizia o Messias? E, pelo contrário, houve a derrocada material, porque a cruz, para materialismo, é um fracasso. É um escândalo, é uma loucura, como São Paulo, porque se ele é Deus, por que ele sofre? Por que a vontade dele é negada? Enquanto que nós sabemos que a dignidade de Deus tem sido ofendida pelo pecado original e a ofensa é proporcional à dignidade da pessoa, portanto, se eu ofendo a Deus, que tem uma dignidade infinita, para pagar essa ofensa, eu tenho que retribuir com uma réplica, não é um perdão infinito também? Não poderia ser um anjo do céu que viesse e descesse para obter para nós esse perdão, porque um anjo tem uma dignidade infinitamente inferior à de Deus. Então haveria de ser Deus ele mesmo para nos obter este perdão. Assim, concluo que os adventistas eles não percebem, assim como os protestantes, mas quando eles fazem esse tipo de interpretação material e carnal, eles acabam negando que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, querendo ou não. Porque na prática eles aderem aos costumes da sinagoga que nega Nosso Senhor, e na teoria mesmo, que eles preferem sempre essas interpretações materiais, eles não conseguem captar o sentido das escrituras e, consequentemente, eles próprios eles não sabem. Mas eles só sabem que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus porque a Igreja Católica ensinou eles em primeiro lugar. Porque se ela não tivesse ensinado, se eles seguissem essa interpretação em tudo que a Escritura diz, eles seriam judeus. Porque eles veriam porque foi um fracasso, porque ele não estabeleceu nenhum reino na Terra, nem nada do tipo. Consequentemente, que ele não era Deus, que era um farsante. Assim, eles só sabem que nós somos Cristo a Deus porque eles receberam isso da Igreja Católica. E essa interpretação do tempo, disso, daquilo, são tudo prefigurações, como os pais da Igreja dizem, em uníssono. São prefigurações, de fato, do templo da antiga lei que somente prefigurava a Igreja Católica. Não é a segunda vinda de Nosso Senhor, mas é a vinda da Igreja, de fato. E Nosso Senhor diz em Jeremias, por exemplo, que ele vai fazer um povo para si, que é sua carne, seu espírito. Então, é o corpo místico, é a Igreja Católica. Todas as interpretações que São Pedro mesmo faz, por exemplo, ele diz que da mesma maneira que ninguém que está fora da Arca de Noé se salvou do dilúvio, da mesma maneira, ninguém que está fora da Igreja se salvará. Sim, podemos concluir que as prefigurações do Antigo Testamento não são diretamente uma prefiguração da segunda vinda de Nosso Senhor, o que é muito raro. Sim, uma prefiguração da igreja. E como eles negam a igreja, vão ter que adequar essas profecias a alguma outra conclusão que não a vida da igreja. Então eles vão fazer esses malabarismos estranhos e eles não percebem, mas negando a igreja, eles vão negar Cristo. Porque se eles interpretarem tudo no Novo Testamento com essa visão material, eles vão chegar à conclusão muito simples, que o nosso Senhor Cristo não é Deus. É exatamente isso. Exatamente isso. Os adventistas eles têm muitos elementos judaizantes. A própria guarda do sábado, a questão do reino milenário de Cristo, questão de alimentos, eles não comem determinados alimentos, por exemplo, carne de porco, por ser, segundo eles, carnes impuras, conforme está lá no Levítico, né? Questão de bebidas, comidas, alimentos saudáveis para poder conservar a saúde e a vida durante muito tempo. Eles não conseguem compreender também esse sentido espiritual que há no sofrimento, né, como um católico compreende. Então, são muitos os elementos mesmo judaicos e carnais que estão impregnados nessa seita dos adventistas. Então, se eu puder continuar, perdão por também ter uma opção muito longa, mas agora com a sua exposição doutrinal do Adventismo, por favor. Sim, então comecemos pela doutrina do santuário para poder compreendê-la perfeitamente, né? Que é o seguinte: tudo se inicia com a passagem de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz o seguinte: 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Essa é a tradução do Padre Apóstolo, né, do João Ferreira de Almeida, e as outras traduções católicas, geralmente, do Padre Mato Soares, ele traduz um pouquinho diferente essa passagem. Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Ele fala assim que o santuário será restabelecido, não purificado, mas eles tomam como pressuposto esse purificado. O Guilherme Miller,
ele entendeu que esse santuário era a terra, e que após essas 2.300 tardes e manhãs, Cristo voltaria para purificá-lo. Então ele fez os cálculos, né, dessas 2.300 tardes e manhãs, e chegou à data de 22 de outubro de 1844, após ter errado duas vezes, né? Essa daqui foi a data final que ele chegou. Então ele diz, bom, em 22 de outubro de 1844, Cristo vai voltar à Terra. Disto já se vê que os adventistas foram bastante imprudentes, né? Já eles fixaram data para a volta de Cristo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele dia, aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Mas os mileritas, eles se acham superiores a Cristo nesse quesito, né? Porque eles disseram, não, nós sabemos qual é a data, dia 22 de outubro de 1844. Então é uma grande presunção e acabou realmente errado, obviamente, né? E o resultado dessa imprudência dele foi o grande desapontamento, que eles chamam. Isso é muito conhecido entre os adventistas, né? Porque muitos venderam seus bens para poder aguardar essa segunda vinda de Cristo e, na verdade, nada aconteceu. Então, muitos ficaram desapontados. Porém, para justificar o erro, alguns fanáticos, né, na verdade, porque esse erro causou esse grande desapontamento e estava causando ali a ruína dessa seita deles. Então, para justificar esse erro, um senhor chamado Irã Edson, ele diz o seguinte, não, na verdade o que aconteceu é que Miller acertou no pau, porém ele não entendeu que na verdade o que acontecia era que Cristo entraria no santuário celeste nessa data. Então essa nova doutrina propagada por esse Millerita, o Irã Edson, é a doutrina que se chama hoje de doutrina do santuário, realmente, do santuário celeste. Para basear essa sua suposta revelação, ele citou o texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, no qual se diz que o tabernáculo erguido por Moisés foi feito de acordo com o modelo que lhe foi mostrado. Então, o raciocínio dele foi o seguinte, ora, se foi mostrado a Moisés o modelo é porque há um santuário no céu. Então, ele aliou esse raciocínio com a passagem da mesma carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos de 11 e 12, na qual se diz que Cristo, sumo sacerdote, entrou de uma vez por todas no santuário. Então aí ele fundamenta essa doutrina do santuário. Ele diz, há um santuário como que material no céu, que era modelo daquele que existia na terra, e esse santuário ele tem os compartimentos, o santo e os santos dos santos, e Cristo, sumo sacerdote, entrou no santos dos santos nessa data, de 22 de outubro de 1844. Mas a pergunta que se faz é, o que Cristo faz nesse santuário celeste? E a resposta é o seguinte, o tabernáculo feito por Moisés continha um compartimento chamado de santo, onde os sacerdotes desempenhavam suas funções diariamente, né, como eu falei agora há pouco, e um outro compartimento chamado de Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar e uma vez por ano. Ele entrava lá para poder lavar os pecados confessados ali, durante o ano. Né? Eles citam Hebreus capítulo 9, versículo 2 a 7, com respeito a isso. Então, segundo os adventistas, desde a ascensão até o ano de 1844, que foi aquela pergunta que o Semag fez agora há pouco, Cristo estava ministrando no primeiro compartimento do santuário celeste. E aí, a partir de 1844, ele passou para o segundo compartimento, ao Santo dos Santos, para purificá-lo. E aí logo vem uma outra pergunta. O que é essa tal purificação do santuário? E aqui eu vou citar uma passagem da Ellen White no livro O Grande Conflito, onde ela explica exatamente o que é isso, o que é essa purificação do santuário. Ela diz o seguinte, abre aspas, como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta do pecado, e mediante o sangue desta, transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim no novo concerto, ou seja, a partir do Novo Testamento, os pecados dos que se arrependeram são, pela fé, colocados sobre Cristo,
e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Então, Cristo ele entra nesse santuário para purificá-lo. E como é que ele faz essa purificação? Ele examina os livros de registros que estão lá, de todas as pessoas, e ele passa, então, a determinar quem é que tem direito à expiação dos seus pecados. Né? Quem foram aqueles que se arrependeram e que creram nele. Né? E, a partir daí, ele vai entregar os benefícios dessa sua expiação a essas pessoas. Isso é o que eles chamam de purificação do santuário. E isso tudo que Cristo está fazendo, segundo eles, nesse momento mesmo, no santuário celeste, é um julgamento. Então, eles chamam isso de juízo investigativo. Cristo está investigando a vida de todas as pessoas. Alguns pastores hoje chamam isso de juízo pré-advento, como uma linguagem para não chocar tanto, digamos assim, os seus ouvintes. Né? Mas é a mesma coisa, no final das contas. O juízo investigativo é feito por Cristo, que está nesse exato momento, examinando os documentos de todo o gênero humano, tanto dos vivos como dos mortos. Então, esse juízo ele começa pelos benditos, por aqueles que são justos, né, que se arrependeram. Então, esses benditos estão sendo julgados, e ao final do julgamento, haverá um encerramento do que eles chamam de tempo da graça, ou porta da graça. A partir desse encerramento da porta da graça, iniciar-se-ão aqueles tempos de tribulações, e logo depois haverá a segunda vinda de Cristo. E aí, aqueles que foram justos, eles serão ressuscitados, e eles julgarão os ímpios juntamente com Cristo durante o reino milenário, durante os 1000 anos. Os adventistas, em tudo isso, né, eles se dizem o povo escolhido por Deus como um povo remanescente, um povo que nos últimos tempos seria um povo remanescente, né, que foi enviado para dar a conhecer ao mundo tudo isso, toda essa doutrina do santuário e desse julgamento, etc., do fechamento da porta da graça. E, ao fim, esse povo vai reinar com Cristo durante o milênio, é o que eles dizem. Né? Eu não sei se ficou claro, Sr. Mag, essa questão do fechamento da porta da graça. Ficou. Então eles são, por assim dizer, um povo, assim como outro povo no qual eles se inspiram. E esse povo escolhido, agora que surgiu em 1800, ele tem que ter a missão de confirmar os outros povos nessa noção do advento para que eles sejam salvos. A princípio é isso. Exatamente isso. E aí os outros povos têm que se converter ao adventismo, né? Para que eles também tenham conhecimento dessa doutrina e que sejam salvos, se arrependam de seus pecados e possam ser salvos. Então eles dizem que a partir do momento em que se fechar a porta da graça, os que não tiverem se arrependido não poderão mais voltar atrás, não poderão mais se arrepender, então estarão condenados. E esses aí serão julgados pelos justos e por Cristo durante a eternidade. Pois bem, então a primeira pergunta é: se esse povo é remanescente, é enviado por Deus, por que eles erraram logo numa coisa tão essencial como a data do advento de Cristo? Que eles disseram que viriam exatamente para poder alertar o povo sobre isso. Né? Então já começa errado. Essa explicação do santuário que nós acabamos de tratar agora, ela não foi aceita pelo Guilherme Miller. O Guilherme Miller ele morre meio que desiludido, de certo modo. Ele não aceita essa doutrina do Iran Edson e da Ellen White, e nem o sabatismo deles. Né? E é por isso que naquela conferência de 1845, na redação da Declaração de Fé, eles excluíram esses sabatistas. Né? Então, os sabatistas são um ramo do millerismo, do adventismo millerita.
Só que tem mais ainda. Esse santuário, eles dizem assim, como no santuário terrestre, após a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, nenhum pecado poderia mais ser perdoado, assim também eles dizem que após a entrada de Cristo no santuário celeste, em 1844, nenhum pecador mais poderia obter a salvação, senão os benditos adventistas. Isso aqui foi a doutrina do fechamento da Porta da Graça logo no início. Eles diziam que a partir de 1844, a Porta da Graça teria fechado e que somente os adventistas seriam salvos, né? Todos os demais não poderiam mais se converter. Então, se houvesse qualquer conversão, seria falsa. Só que, como Cristo não voltou nos anos imediatamente posteriores, eles começaram a perceber que isso estava errado, né? Então, eles tiveram que mudar essa doutrina da Porta da Graça, do fechamento da Porta da Graça. Eles mudaram isso por 3 vezes. Daí já se percebe também que a suposta infalibilidade da Ellen White é só suposta mesmo. Não tem nada de infalível. Ela própria mudou a doutrina, conquanto os adventistas tentem negar isso, né? Então, como eles acreditavam primeiramente que essa porta da graça teria fechado em 1844, eles levaram isso às últimas consequências. Eles disseram o seguinte: olha, mas se isso é correto, então os próprios adventistas eles não poderiam trabalhar mais a partir de 1844, porque o livro de Levítico diz que no dia da expiação ninguém poderia trabalhar. Então, como Cristo entrou no santuário em 1844, então a partir daí ninguém mais pode trabalhar. Eles até tentaram fazer isso, e aí você vê o delírio, né, de algumas pessoas que são fanáticas, mas logo sobreveio a escassez de alimentos e eles tiveram que mudar essa doutrina. Foi também um dos motivos da mudança dessa doutrina da Porta da Graça. Pois bem, eles mudaram essa doutrina por 3 vezes, né, ao menos, e atualmente essa doutrina da Porta da Graça ela está ligada umbilicalmente, digamos assim, ao juízo final, né, ao final do julgamento dos justos por Cristo no santuário. Que aí quando Cristo terminar esse julgamento, ele vai descer, né, a sua segunda vinda, e aí se fechará a Porta da Graça, segundo o que eles dizem. Então, quando Cristo sair do santuário, acabará a chance de conversão dos pecadores e se dará a parousia. E por fim, haverá um julgamento dos mortos aqui, dos ímpios aqui, nesta terra, com Cristo reinando. É o reino milenário de Cristo. Pois bem, essa doutrina do santuário é obviamente inventada, né? Qualquer um percebe que isso é inventado por conta do fiasco da predição do fim do tempo, do mundo, de 1844. Né? Porque se fosse verdadeira, como se explicaria, por exemplo, que a Sagrada Escritura é omissa quanto a um tal acontecimento que mudaria os rumos da história? Né? Nós não encontramos na Sagrada Escritura essa doutrina. Por mais que os adventistas tentem fazer malabarismos mentais, eles citam lá a passagem da Arca de Noé, né, onde eles dizem que depois que se fechou a porta da arca, ninguém mais poderia se converter, aquilo ali simbolizava o fechamento da porta da graça. Eles também utilizam a parábola das 10 virgens para dizer que depois que o noivo entrou, fechou a porta, já não há mais conversão. Né? Então eles fazem muitos malabarismos, mas nós percebemos que de fato não existe essa doutrina na Sagrada Escritura. Porque um outro questionamento que se faz é por que os apóstolos não disseram nada sobre essa tal doutrina do santuário, nem do juízo investigativo, se isso é tão importante, né? Capaz de fundar a religião do fim dos tempos. Então é perceptível que isso é uma doutrina extra-bíblica e que não tem nada de bíblico ali, nem de cristão nisso. O santuário de que se fala a Escritura, segundo Santo Tomás de Aquino, no comentário à Epístola aos Hebreus, né, devido àquelas interpretações que o senhor Semag falou agora há pouco, né, nós temos o sentido literal da Sagrada Escritura, nós temos o sentido espiritual, o sentido anagógico, né, o sentido moral e o sentido alegórico. Então, Santo Tomás ele diz, olha, esse santuário não é nada mais do que o céu, né? E aí você pode conferir também, em paralelo, o Salmo 109.
E com efeito, a carta aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: Nós temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Né? E Santo Tomás diz ainda que se pode interpretar esse santuário no sentido espiritual como sendo a igreja. Então, assim, o santo equivaleria à igreja militante e o santo dos santos à igreja triunfante, que são como que separadas por um véu, né? Como que um véu nos separa da igreja triunfante. E o nosso pontífice, Jesus Cristo, nosso Senhor, entrou no Santo dos Santos, isto é, na Pátria Celeste, como primícias, né, como precursor. Então, esse santuário que se é tratado aqui na Carta aos Hebreus é simplesmente a Jerusalém Celeste. Aqui também vale ao ouvinte conferir o Salmo 14, né, como aqui em paralelo a todas essas passagens da Carta aos Hebreus. Pois bem, isso se deve, essa doutrina do santuário, como o senhor Semago falou agora há pouco, a essas interpretações materialistas que muitos protestantes fazem. Né? E os adventistas eles tendem a materializar, a carnalizar tudo, digamos assim. Agora, concedamos que houvesse um santuário material no céu, como eles dizem. Pois bem, nós poderíamos ler lá na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20, o seguinte: abre aspas, esperança esta que seguramos, qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário onde Jesus entrou por nós como precursor. Então você vê que Jesus, se nós concedermos que exista um santuário material no céu, Jesus ele entra direto no Santo dos Santos, né, além do véu. Ele não fica ministrando durante 1800 anos com essa doutrina meio maluca, para depois entrar no Santo dos Santos. Então, de qualquer ângulo que se olhe, isso é uma doutrina assim, que não tem base nenhuma, base escriturística nenhuma, não tem base na tradição, não tem base de nada. É uma doutrina simplesmente inventada para justificar um erro. Alguma pergunta, senhor Semani? Não, não, perfeito. É uma doutrina que surge em decorrência, não é? Agora que tudo deu errado, a gente precisa de alguma desculpa, né? Pode prosseguir, por favor, para as outras considerações que o senhor Exatamente. disse que ia falar principalmente sobre a não infalibilidade, muito patente, mas que precisa ser demonstrada, da Ellen White. Isso, exatamente. Ela não é inspirada e nem é infalível. Isso nós vamos demonstrar agora. O que eu vou falar de agora para frente é com base num livro chamado Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, do senhor Ken Wygant. Né? É facilmente encontrado na internet, né? Disponível em PDF. E é um livro de um ex-adventista, ele foi adventista durante 28 anos. Ele conviveu com a senhora Ellen White, com o seu marido, o Tiago White, e ele foi ali uma das pessoas mais influentes no Adventismo. Durante 2 anos, num biênio, ele foi uma das 3 pessoas mais importantes do Adventismo. Ficava à frente das missões, das formações, etc. E depois ele começa a perceber tudo isso, todos esses problemas do Adventismo, e ele renuncia ao Adventismo e escreve esse livro. Esse livro foi escrito em 1889, exatamente refutando toda a doutrina adventista. É um livro bastante interessante para se conhecer por dentro do Adventismo, porém, aos ouvintes e principalmente aqueles que são recém-conversos, eu lhes digo que tem que ter uma certa prudência para lê-lo, porque esse homem ele deixa de ser adventista, mas ele continua batista depois. Se torna um pastor batista, e ele tem um ódio ali velado, às vezes expresso, à Igreja Católica, como todo protestante tem. Então, principalmente quando ele fala das profecias, né, e das interpretações equivocadas dos adventistas, ele ataca muito a Igreja Católica, falando que ela é a Babilônia, etc. Tudo isso que a gente já conhece, né, que existe no meio protestante. Então tem que ter uma certa prudência ao lê-lo, mas para refutar o adventismo é muito interessante. Pois bem, então iniciemos este assunto sobre a inspiração e a infalibilidade da Ellen White.
Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta, no livro de São Mateus, ele nos diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então é exatamente isso que acontece com essa mulher. Ela é uma falsa profeta. Ela arrogava aos seus escritos a inspiração divina, semelhante aos profetas do Antigo Testamento. E ela tem um testemunho, o testemunho número 33, onde ela dedica 38 páginas para reivindicar a sua inspiração divina. E os seus escritos são tidos entre os adventistas como inspirados e a interpretação autêntica da Bíblia. Um adventista ele deve crer na senhora Ellen White. É um dever dele e ele interpreta a Bíblia com base nos testemunhos dela. Embora exteriormente os adventistas eles dizem crer somente na Bíblia. Se você conversa com um adventista, ele dificilmente vai admitir que ele tem o livro da Ellen White como infalível. Mas para dentro, né, para aqueles que são iniciados, digamos assim, eles põem os escritos dela no mesmo nível da Bíblia. E eu costumo dizer que eles colocam no nível ainda superior à Bíblia. Né, porque como nós, católicos, temos o magistério, que interpreta a Sagrada Escritura e a tradição, né, e que, digamos, bate o martelo sobre uma determinada interpretação da Bíblia, assim também acontece com eles. É como que o magistério que eles têm, que é da Ellen White. Então, toda interpretação tem que ser conforme o que ela diz. Senão, você é um filho do demônio e você não pode ser um adventista. Pois bem, ela mesmo diz, em um de seus livros, o seguinte: se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes tem enviado, você está se rebelando contra Deus, tão certo como foram Corá, Datã e Abirão. Então, se você duvida dos testemunhos da senhora Ellen White, segundo ela, você é um rebelde. Você está se rebelando contra Deus e é um filho da perdição. Os que se negarem a dar ouvidos aos seus testemunhos estão sempre lutando contra Deus. E ela chega a afirmar que cada palavra do que ela escreve é inspirada. No seu testemunho número 31, ela diz o seguinte: Deus estava falando através da argila. E aí ela continua: nestas cartas que eu escrevo, nos testemunhos que eu estou apresentando a vocês, o que o Senhor me tem apresentado, eu não escrevo um artigo no jornal expressando meramente minhas próprias ideias. Elas são o que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Então vejam que ela diz que as cartas que ela escreve, os testemunhos, um artigo de jornal, qualquer coisa que ela escreva está inspirado. É uma inspiração de Deus. Então veja até que ponto chega a loucura, né? Pois bem, mas se assim se ela é inspirada a tal ponto, basta que nós encontremos um erro apenas para poder demonstrar que ela não é inspirada, né? E um erro nós já vimos, aliás, que é o fechamento da porta da graça, que ela própria mudou a doutrina. Mas o senhor Ken White, ele mostra no seu livro, que eu citei agora há pouco, e ele dá alguns argumentos aqui muito interessantes para demonstrar a não inspiração dela, que são os seguintes. O primeiro é o seguinte: ao escrever essas cartas, esses testemunhos, muitas vezes ela mudava o que ela tinha escrito e as reescrevia de forma muito diferente. Eu a vi riscar uma página inteira, ou uma linha, ou uma frase, e escrever de novo de forma diferente. Se Deus deu-lhe as palavras, por que ela iria riscá-las e alterá-las? Pergunta-se ele. Então, se percebe que não eram palavras inspiradas, porque não dá para imaginar que São Paulo escreva uma carta e depois a rasgue e escreva outra, né? É impossível imaginar isso. Se as palavras que estão ali são inspiradas, por que você apagar aquelas linhas e reescrever de uma forma diferente? O segundo argumento que ele dá é o seguinte: eu tenho visto por várias vezes ela se sentar com uma caneta na mão e ler seu manuscrito para o marido durante horas, enquanto ele sugeria muitas mudanças, o que ela fazia.
ela riscava suas próprias palavras e colocava as frases dele, às vezes sentenças inteiras. Então pergunta se o Ken Wright foi ele também inspirado, né? O Tiago Wright também era inspirado ou somente ela? Né? Um terceiro argumento é o seguinte, que ele dá no livro. Como ela não entende de gramática, nos últimos anos ela tem empregado um escritor para ler seus manuscritos e os corrigir, para melhorar a sua redação e dar um polimento tal que eles possam ser apresentados em estilo popular. E assim seus livros possam vender mais. Milhares de palavras, diz ele, que não são dela, são assim colocadas ali por outras pessoas, algumas das quais não são sequer cristãs. E aí ele se pergunta, são as palavras dessas pessoas inspiradas também? Né? Em quarto lugar, um quarto argumento que ele dá é o seguinte, ela muitas vezes copiava os seus assuntos sem crédito ou sinal de aspas de outros autores. É plágio, né? Que se chama hoje modernamente como plágio. E ele diz o seguinte, na verdade o seu último livro, O Grande Conflito, que eles louvam tão altamente como sendo a sua maior obra, é em grande parte uma compilação da história do sábado de Andrews, da história dos valdenses de Wiley, da vida de Miller, de Tiago Wright, dos pensamentos sobre o Apocalipse de Smith, e entre outros livros. Então ela copiou, ela plagiou esses livros, né? E os adventistas eles não conseguem defender essa acusação, porque é impossível defender. Ela copiou, às vezes, frases inteiras, né? Então eles dizem apenas que ela tomou como empréstimo algumas ideias ou palavras. Né? Então daí se percebe que não tem nada de inspiração nesses escritos dela. Um quinto argumento que ele dá no livro, que é interessante também, são as passagens suprimidas. Porque muitas passagens importantes das primeiras edições das suas visões foram suprimidas em todas as edições posteriores, porque elas contradiziam o que os adventistas acreditavam agora, né, no momento em que o Ken Wright estava escrevendo esse livro, em 1889. Como, por exemplo, a doutrina do fechamento da Porta da Graça, que eles diziam que tinham se fechado em 1844. Nas primeiras visões ela dizia isso, e posteriormente eles tiveram que mudar essa doutrina e, portanto, tiveram que suprimir essas passagens dos livros nas edições posteriores. Então, os adventistas, quando o Ken Wright lançou esse livro, eles ficaram, assim, com muita raiva disso aqui. Eles negavam que isso havia acontecido, mas o Ken Wright, como ele conviveu durante 28 anos com os adventistas, ele tinha os textos originais, né? As primeiras edições. Então, ele pôde comparar e ele provou no seu livro essas supressões. Aqui eu dou um exemplo, só para fazer uma leitura do livro dele aqui, um exemplo que há no livro dele. O livro A Verdade Presente, da Ellen White, que foi publicado originalmente em agosto de 1849. Ela dizia o seguinte nesse livro: vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. A partir daqui ela suprime toda uma passagem. A partir desse exato momento, quando se diz mas do mal para o pior, para aqueles que professavam uma mudança de coração. Somente havia sobre eles um traje religioso que cobria a iniquidade de um coração mau. Alguns pareciam ter sido realmente convertidos, aqui ela está falando do fechamento da Porta da Graça, que se alguém se convertesse depois de 1844, seria apenas aparentemente. Ela continua de forma a enganar o povo de Deus, mas se seus corações pudessem ser vistos, eles apareceriam tão pretos como nunca vistos. E aí até aqui foi suprimido. Aí daqui para frente ela continua. Meu anjo assistente ordenou-me a olhar para a angústia de alma dos pecadores como costumava ser. Eu olhei, mas não podia vê-la, pois o tempo para sua salvação era passado. Esse livro ele foi republicado no ano de 1882 e toda essa passagem, aqui umas 5 linhas, foi suprimida no outro livro. E o Ken Wright ele prova isso aqui porque ele tinha todos os exemplares. Bom, por fim, tem ainda um sexto argumento que ele dá para poder provar que ela não era infalível, que é o seguinte. Em 1885, diz ele,
Todos os seus testemunhos foram publicados em 4 volumes, sob o olhar de seu próprio filho e de um editor crítico. Abrindo aleatoriamente 4 páginas diferentes do volume 1, eu as li e as comparei com as publicações originais que eu tenho. Aqui o Ken White dizendo. E ele continua, eu encontrei uma média de 24 mudanças de palavras em cada página. Suas palavras foram retiradas e outras palavras colocadas e outras alterações feitas. Em alguns casos, a mudança era tanta que era difícil ler os dois juntos. E aí ele diz, se mantida a mesma média nos 4 volumes, haveria um total de 63.720 alterações. Né? Então veja como ela era inspirada. Tomando então as palavras, continua ele, que foram inseridas pelo marido, por seu copista, por seu filho, por seus editores e aquelas copiadas de outros autores, provavelmente elas compreenderiam de 1/10 a 1/4 de todos os seus livros. E aí ele diz, que grande inspiração é esta? O leitor comum não sabe sobre esses fatos, ele diz, mas eu não pude deixar de conhecê-los porque eu pude vê-los com meus próprios olhos. E eu digo que até hoje muitos adventistas pouco instruídos, eles não têm conhecimento disso aqui também. Né? Eles levam a sério realmente os escritos dessa mulher. Mas já em 1914, muitos dos homens mais instruídos do adventismo haviam deixado isso porque eles perceberam que ela não era inspirada. E eles davam 3 argumentos principais, que o primeiro é porque havia erros nos escritos dela. O segundo é que ela copiou muitas ideias de vários autores, por conta dos plágios. E o terceiro argumento é que ela havia sido influenciada por outras pessoas a escrever supostas profecias. E aqui eu peguei um outro exemplo aqui no livro do Ken White, que ele diz o seguinte, né, falando exatamente sobre essa questão da influência de outras pessoas a escrever as suas profecias. Não tratarei aqui das questões relativas ao dinheiro que eles fizeram com essas profecias, né? O Ken White trata disso lá, como eles ganharam muito dinheiro. Inclusive, ela tinha revelações pedindo para que se comprasse determinado livro de revelações dela. Então, eles fizeram uma fortuna muito grande, mas aqui eu vou dar um outro exemplo do Ken White. Ele disse o seguinte, em 1880, eu estava disposto a deixar a seita adventista, diz ele. Então houve uma reunião em Ohio e na qual eu anunciaria essa minha decisão. No entanto, a senhora Ellen White pediu ao esposo para que me reelegesse como presidente da conferência, né, dessa conferência. Então ele diz assim, aqui eu vou citá-lo literalmente, ele diz assim, disse que eu era, falando da Ellen White, disse que eu era simplesmente o homem para a posição, mas a sua especial reivindicação não era de ser capaz de revelar os erros escondidos na igreja? Aqui está um assunto importante, diz ele. Porque ela não teve uma revelação sobre isso. Quer dizer, ele estava disposto a deixar a igreja, ele ia anunciar isso, e ela, como profetisa, que deveria saber disso, né, ela simplesmente pede para que ele seja reeleito como presidente, né, de uma conferência. Então ele diz, tudo o que ela sabia era que estava tudo certo comigo. Na semana seguinte, eu pedi demissão, fui para o leste e escrevi ao pastor White que eu não estaria mais com eles. Então, ela me enviou uma longa revelação por escrito denunciando-me como um filho do inferno, o mais ímpio dos homens, embora somente 2 semanas antes eu era apto para ser presidente de uma conferência. Então perceba que as revelações dela vinham conforme a conveniência do momento, né? Então agora que ele deixou a seita, então ela teve uma revelação de que ele era um filho do inferno. Então aí se percebe que as revelações na verdade eram todas falsas. E por fim, gostaria de trazer aqui 3 testemunhas de 3 médicos que a examinaram e que eram adventistas e que dizem que essas revelações que ela tinha eram simplesmente ataques histéricos mesmo. O primeiro é do Dr. Firefield, que foi criado como sendo um adventista do 7º dia, e ele foi durante muitos anos um médico da clínica de Battle Creek, né, e ele teve a oportunidade de observar a senhora Wright, e ele escreve o seguinte,
em 28 de dezembro de 1887. Essa carta que ele escreveu é destinada ao senhor Ken Wright, né? Então ele diz assim: prezado senhor, você está sem dúvida certo em atribuir as chamadas visões da senhora White à doença. Eu tive a oportunidade de observar o caso dela por muito tempo, cobrindo completamente um período de anos, os quais, com pleno conhecimento de sua história desde o início, não tem deixado em mim nenhuma dúvida de que seus divinos, entre aspas, ataques são apenas transes histéricos. A idade tem quase curado ela. E ele afirma isso aqui por final, porque geralmente quem sofre desses ataques epilépticos, de acordo com que se vai adiantando na idade, né, se vai ficando mais velho, a pessoa vai deixando de sofrer gradativamente esses ataques com tanta frequência. Isso acontecia também com ela. De acordo com que ela ia envelhecendo, ela deixava de receber as tais revelações. Um outro testemunho é o do senhor William Russell, que por muito tempo foi um adventista do sétimo dia e também foi chefe nessa mesma clínica médica. Foi chefe médico lá. E ele escreve em 12 de julho de 1869 que tinha concluído, algum tempo atrás, que as visões da senhora Ellen White eram o resultado de uma organização doentia ou condição do cérebro ou do sistema nervoso. Então ela tinha essas visões geralmente depois desses ataques epilépticos que ela tinha. E ao dar uma conferência em Iowa, em 1865, o senhor Dr. Jackson, né, ele disse que era um outro médico que avaliou a senhora Ellen White, e ela mesmo admitiu, nesse caso aqui, ele disse que após um exame médico, ele percebeu que ela tinha grande propensão à histeria, e ela mesmo depois admite isso. Então, é bem perceptível, né? E isso basta para qualquer pessoa sincera, para que se perceba que eram falsas, né? Era simplesmente uma farsa esses escritos dela. É uma falsa profetisa. Né? Ela não é inspirada. Boa parte dos seus escritos foi plagiado, além de conter inúmeras palavras que não são delas, são de gramáticos às vezes, do seu marido, construções todas do seu marido. E ela também não é infalível, porque, como ela roga, né, no testemunho 33, que ela é infalível, na verdade ela não é, porque ela própria mudou a sua doutrina várias vezes. Né? Então não passa de uma mulher histérica, com várias crises epilépticas, que tinha esses sonhos, e que enganou muita gente e continua enganando até hoje. Então, basicamente é essa assim, as partes principais, digamos, do Adventismo, suas doutrinas principais, que é esse segmento da Ellen White, também essa doutrina do santuário. Eu gostaria de finalizar somente alertando alguns ouvintes sobre os métodos dos adventistas, porque eles utilizam o seguinte método para poder fazer os seus prosélitos. Primeiro, os seus integrantes eles são ensinados a memorizar textos bíblicos para oferecer estudos, né? Então eles vão nas casas, às vezes em grupos, organizam tendas, né, para poder fazer esses estudos. Então, de início, eles não se apresentam de imediato como sendo adventistas e dizem que querem simplesmente estudar a palavra de Deus. E aí, como eles memorizam muitos textos, aquilo acaba impressionando as pessoas, né? As pessoas que têm pouca formação. Então, quando eles ganham a confiança das pessoas, eles começam a introduzir a questão do sábado, que é uma questão que eu gostaria de tratar futuramente aqui também, de forma bem detalhada. Então, essa questão do sábado, ela engana muito as pessoas que não têm instrução, porque parece um argumento forte de que o dia do Senhor é o sábado, porque eles começam a mostrar inúmeros textos do Antigo Testamento e eles dizem que não há um texto expresso na Escritura que mostre que o sábado foi trocado pelo domingo, foi substituído, e que, na verdade, isso foi feito por mãos de homens, né, do Papa e da Igreja Católica, foi quem fez isso. E aí, após eles ganharem a pessoa por meio dessas questões do sábado, aí eles começam a introduzir as suas doutrinas deletérias, suas doutrinas nefastas, né, falando do santuário celeste, do juízo investigativo, da porta da graça, o milenarismo, etc. E aí começam a introduzir também os livros da senhora Ellen White, o modo de vida, se abster de comidas, de bebidas,
né, se abstêm, inclusive, de participar, às vezes, de reuniões familiares. Eles são bem isolados também, né, por conta disso. Eles se isolam bastante. E logo depois eles começam a impelir o ódio à Igreja Católica, né? E aí começa a dar falsas interpretações das profecias do Apocalipse e as pessoas ficam meio histéricas ali nesse meio porque elas ficam imaginando que o fim do mundo se dará amanhã ou hoje mesmo. Eles ficam o dia todo esperando pela vinda de Cristo, né? Pela segunda vinda de Cristo. Então, são métodos sorrateiros que eles utilizam para poder fazer os prosélitos. Então, eu tenho certeza que se alguém estiver ouvindo o podcast, que eles reconhecerão, as pessoas que têm conhecimento dos adventistas reconhecerão todos esses métodos. Bom, basicamente é isso, senhor Semag. Se o senhor tiver alguma pergunta, senão eu termino aqui, por aqui, tá bom? Perfeito, é exatamente isso. E convido para futuramente fazer essa exposição mais prolongada sobre a questão do sábado, que creio que seja muito importante, como o senhor mesmo disse, e fundamental para compreendermos a extensão do problema. As origens, principalmente sinagogais, se assim podemos dizer, de todos esses ramos do protestantismo, e até do próprio protestantismo, em última análise, que levam a substituir a tradição católica por inovações que não têm fundo na tradição. Então, muito obrigado, Sr. William. Muito obrigado a todos que ouviram o podcast até este momento. E gostaria de finalizar, portanto, com a Ave Maria. Posso começar? Posso sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Certo, então, foi um prazer, Sr. William. Um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e espero em breve que nós gravemos esse outro podcast sobre o sábado. Salve Maria, fiquem com Deus, até mais. Salve Maria.